Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 38 ao 40. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus continuava a ensinar, dizendo: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho de Marcos, que chegou até nós nesta noite. Fala com o teu povo, usa a minha vida, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Quem já ouviu falar de Marcelo Nascimento da Rocha? Alguém sabe quem é essa pessoa? Marcelo Nascimento da Rocha. Marcelo Nascimento da Rocha, ele é considerado o maior golpista do Brasil. No ano de 1990 até o ano 2000, ele aplicou vários golpes no Brasil. Ao longo da sua trajetória de crime, ele foi piloto de avião para o narcotráfico, e também ele realizou vários estelionatos. Ele assumiu várias identidades falsas, mas em 2001 ele fez a maior façanha dele. Ele ganhou prestígio, ficou famoso, porque ele se fez passar como filho de um empresário. O nome desse empresário é Henrique Constantino. Quem já andou de avião, anda aí. Henrique Constantino é dono da Gol, uma das maiores empresas de aviões do Brasil. E ele ganhou celebridade, ele ganhou fama. Por quê? Ele enganou o Amaury Júnior. Ele enganou o Marcos Frota e a Caroline Dickmann. Quem assiste novela aí sabe de quem eu estou falando aqui. O Marcelo também já se passou como guitarrista do Engenheiro do Havaí. Líder, teve uma rebelião no presídio, ele se passou como líder do PCC. E ele fez a negociação. Depois, numa outra rebelião, ele se passou como líder do Comando Vermelho. Ele é filho de Josélia Nascimento e Aparecido Hildo da Rocha. Mas ele nunca quis ser uma pessoa simples. Ele sempre ostentou. Ele não queria ser filho da Josélia e nem do Aparecido. Ele queria ser filho do Henrique Antônio, do Henrique Constantino, perdão. Ele nunca quis ter uma vida simples. Ele queria ser filho de um empresário famoso. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Você já conheceu alguém? Você conhece alguém que gosta de ostentar? Você conhece? Agora, além de ostentar, porque uma pessoa que gosta de ostentar, que é vaidosa, que gosta de reconhecimento, que gosta de fama, isso já é algo que desagrada e que não é uma coisa boa em nossa sociedade. Além da pessoa ser uma pessoa que gosta de ostentar, você já conheceu alguém que gosta de ostentar e é falsa? São duas coisas distintas. Tem pessoas que gostam de ostentar, mas não são falsas. E tem pessoas que são falsas, mas não gostam de ostentar. Agora imagine as duas coisas na mesma pessoa. Você conhece alguém assim? E hoje nós vamos tratar sobre isso. Uma denúncia contra a ostentação e a falsidade. E nós vamos ver que Jesus, ele denuncia a ostentação e ele denuncia a falsidade. E no caminho da cruz, ele nos ensina como viver neste mundo. É isso que nós vamos ver hoje. Jesus, ele denuncia a ostentação e a falsidade. E no caminho da cruz,
Caminhando até a cruz, ele vai nos ensinar como nós devemos viver então neste mundo. Sobre isso que nós vamos tratar. E eu dividi o texto em duas partes. Primeiro, ele vai denunciar a vaidade, a ostentação dos escribas. Veja comigo o versículo 38. E Jesus continuava a ensinar dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público. Quem eram os escribas? Eu já falei deles, mas vale a pena falar de novo. Os escribas eram os doutores da Bíblia. Eles eram responsáveis por copiar os textos bíblicos. Lembrando que naquela época não tinha impressora, então era tudo feito à mão. E por eles copiarem vários textos, eles se tornavam especialistas na Bíblia. E eles ensinavam também na sinagoga. Então, quando você ouvir a palavra escriba, lembre, doutor da Bíblia, especialista em Bíblia. Eles são os mais citados no Evangelho de Marcos, 19 vezes eles são citados. E o texto diz que Jesus fala para as pessoas que estavam ouvindo, para que eles tivessem cuidado com estes doutores da Bíblia. Por quê? Porque eles gostavam de ostentar, eles gostavam de usar roupas compridas. Os professores da Bíblia, eles usavam uma espécie de toga, que ia até os pés. Alguns gostavam, inclusive, de que a toga arrastasse no chão mesmo, relasse no chão. Quanto mais comprida fosse a roupa, mais ostentação. Com essa roupa ninguém podia andar depressa e nem trabalhar. Então era um sinal de um homem honorável. Ele era dono do seu próprio tempo. Ele não fazia trabalhos comuns, como carpintaria, pedreiro. Ele era um homem apenas que ensinava. Então ele andava devagar, não podia correr com uma roupa comprida. E Jesus não está condenando uma roupa luxuosa, irmãos, uma boa roupa. Não é isso. Mas o que ele está condenando aqui é você usar uma roupa para se exibir e para mostrar que você é superior às demais pessoas. O que ele está condenando é a ostentação, a exibição. Mas eles não gostavam apenas de uma roupa boa. Eles gostavam também de serem cumprimentados em público. As pessoas cumprimentavam primeiro aqueles que tinham um conhecimento melhor da Bíblia. Como que era esse cumprimento? Não era apenas uma saudação, tipo, você passa por uma pessoa e diz bom dia, boa tarde, boa noite. Não, quando você passasse por um doutor da lei, você tinha que prestar uma reverência. Você tinha que chamá-lo de Rabi, ou de pai. Rabi quer dizer meu grande. Rabino, meu grande. Eles gostavam de ser chamados de meu grande. Então eles exigiam essa reverência. E não era uma simples saudação amigável, mas uma demonstração de respeito, um reconhecimento em público de quem eles eram. No versículo 39, diz que eles gostavam também dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. A sinagoga era como um templo, como esse aqui, como um salão, um prédio. E eles gostavam dos melhores assentos. Eles se assentavam na tribuna, de frente para o povo. E sabe como que o povo se sentava? Eles se sentavam ao chão. Se sentavam no chão. E os escribas não, se sentavam em poltronas confortáveis, olhando de frente para o povo, no alto, para que todos pudessem vê-los. Era isso que eles gostavam. E também eles gostavam dos melhores lugares nos banquetes. Quando você fazia uma festa na época de Jesus, o melhor lugar da festa era ao lado direito do dono da casa. E se você queria saber quem era a pessoa mais importante, então numa festa, era quem estivesse
sentado ao lado do dono da casa, mas do lado direito. Aí ia diminuindo conforme a importância. Aí ao lado esquerdo era o segundo na escala de menor, de maior importância. E aí sucessivamente. Os escribas gostavam de qual lugar? Lado direito do dono da casa. E qual era a orientação de Jesus para os seus discípulos sobre esse desejo de grandeza? Marcos 9,35 diz: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. Se vocês querem um lugar de destaque, não sentem ao lado direito, sentem lá no último lugar. E mais, sirvam, sejam o garçom da festa. É isso que Jesus está dizendo. Sirvam a todo mundo. No meu reino é assim que funciona. Eu inverto a pirâmide. Como que é a pirâmide? A pirâmide é essa estrutura de, o maior e vem descendo. Jesus falou: não, o maior no meu reino é o menor, é aquele que serve. Eles queriam os primeiros lugares nos banquetes, os melhores lugares na sinagoga. Isso não é novo. Não é novo. Esse desejo por reconhecimento, esse desejo por exibição, não é algo novo, irmãos. Faz parte da nossa sociedade hoje. Os doutores da Bíblia, eles gostavam de exibir suas roupas, eles queriam reconhecimento, eles não queriam ser cumprimentados de qualquer jeito, eles tinham que ser chamados de rabino, e eles queriam os melhores lugares, tanto na sinagoga, na igreja, no templo, como nas festas. E isso não mudou. E não é um problema apenas dos escribas. Por exemplo, no meio acadêmico, vocês que estão envolvidos aí no meio acadêmico sabem do que eu estou falando. Algumas pessoas, elas gostam de exibir os seus diplomas. E elas não querem apenas exibir os seus diplomas, elas querem reconhecimento pelo doutorado que elas têm, o pós-doutorado. Mulheres gostam de exibir a roupa nova que comprou. Tira selfie e põe lá o sapato. Comprei sapato novo, cabelo, a make, como que é maquiagem. Estou com uma make nova, o corpo. Eu acho que só na época da Grécia Antiga, eu acho que nunca houve uma época em que as pessoas exibiram tanto o corpo como nos dias de hoje. Exibição do corpo, sensualidade. E os homens? Carro, trabalho, gosto de mostrar: olha, eu trabalho em tal empresa, salário, eu ganho tanto. Eu tinha um camarada que toda vez que eu me encontrava com ele, ele gostava de contar o quanto que ele ganhava. Ostentação, exibição. Jovens, eletrônicos, meu iPhone, faz questão de mostrar a maçãzinha lá. Conhecimento, eu sei de várias coisas, eu sei de filme, eu sei de música, eu sei de tudo. Jovens gostam de se exibir, mostrando que sabem. E a dona de casa? Será que uma dona de casa simples, que cuida da família, ela gosta também de se exibir? Gosta, irmãos. Gosta de exibir a dedicação, gosta de exibir o que ela faz para os filhos, para os netos, e mais, quer reconhecimento também. Assim como os escribas gostavam de ser reconhecidos em público, elas também querem. Senhores também, já aposentados, gostam de exibir a honra: olha, eu trabalhei a vida inteira, eu formei meus filhos, eu fiz tal coisa, eu nunca fui mandado embora do emprego. Gosta de exibir a honra e querem também reconhecimento. E na igreja? Pessoas que gostam de exibir a espiritualidade.
Eu sou uma pessoa de oração. Você não tem noção de como eu oro. Irmãos, eu não conheço, de verdade, nenhum crente que é de oração e fala assim: olha, eu estou nota 10 na oração. Não conheço. O crente que ora, ele sempre vai entender o seguinte: eu oro pouco. O crente de oração mesmo, ele sempre vai falar: orei pouco hoje, preciso orar mais. Mas eu conheci também uma pessoa que falava: meu dom é orar. Sou uma pessoa de oração. Eu sou fiel. Eu não falto. Eu dou meus dízimos. Eu sempre fui da igreja. Pessoas que gostam também de exibir a sua habilidade. Eu toco. Eu prego. Eu ensino. Eu administro bem. Ah, se eu não fosse o secretário dessa igreja, vocês iam ver. Ia estar tudo bagunçado. Depois que eu assumi essa função aqui, essa igreja foi para frente. Pessoas que gostam de exibir os seus dons, a sua habilidade, a sua dedicação. Eu pintei essa igreja. Sabe quem construiu isso aqui, esse prédio aqui? Foi meu avô. E eu era criança, eu ajudava a levar a lata de concreto. Graças a Deus esse templo é alugado, ninguém ajudou a construir, né? Mas igrejas que algumas pessoas ajudaram a construir, eles gostam de se gabar. Eu fiz, eu construí, eu comprei. Sabe quem comprou isso aqui? Esse tribuna aqui? Sabe quem comprou esse teclado aqui? Então, foi meu tio que doou. Foi não sei quem. Pessoas que gostam também de se exibir. Não é diferente dos escribas. Sabe o que alguns querem, irmãos? Membro do mês. Já viu? Você vai no McDonald's e tem um funcionário do mês. Alguns irmãos gostariam, não aqui, é claro, mas que tivesse ali no mural o membro do mês. Você vai em algumas lojas, algumas instituições, tem lá, né, no Pão de Açúcar, tem um funcionário do mês. Querem reconhecimento, e aí falam: olha, eu fiz tanto, o pastor não me chamou numa vez para orar. Ele nunca me chamou para fazer uma oração. E eu fiz tanto. Eu sou fiel, eu nunca fui para o mundo, nunca fumei um cigarrinho, eu nunca bebi uma biritinha. Eu sempre vivi na igreja, o pastor nunca me chamou para dar um testemunho, para orar. Nunca fez uma oração por mim, reconhecendo o que eu fiz, o que eu doei para a igreja. Ele não fez nenhuma citação no púlpito. Vocês acham que isso aí é história, irmãos? Quem é crente mais tempo sabe do que eu estou falando. Isso aí acontece dentro da igreja. Você é o tipo de que gosta de se exibir? Você é da geração selfie? Gosta de ficar tirando foto? Você gosta de exibir seus bens, suas habilidades, sua espiritualidade, sua dedicação, sua beleza, sua honra? Você quer reconhecimento? Você quer honra? Você quer prestígio? Os escribas, eles exibiam suas roupas, eles gostavam de reverência. Uma vez eu liguei na casa do irmão, falei: ó, eu gostaria de falar com fulano tal, tal. Aí a esposa dele atendeu: fulano não, doutor. Falei: tá bom, então chama o doutor. Crente, você gosta disso? De título, de reconhecimento? Os escribas gostavam dos melhores lugares. Cuidado com os escribas, Jesus falou. Cuidado para não ser como ele. Marcos 10, do 42 ao 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. No mundo, na sociedade, quem governa exerce poder e influência sobre os outros. Mas entre os meus discípulos não será assim. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, está fazendo uma referência a ele mesmo, a Cristo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Deus, nós não podemos ter a mentalidade dos escribas. E eu não estou dizendo que nós não podemos usar uma boa roupa, ter vários diplomas, não é isso, irmãos. Ter um bom carro, um bom trabalho, um bom salário, não é nada disso. Nós não podemos fazer disso um palanque para que a gente se exponha para as pessoas e para exibir, ostentar, mostrar que nós somos melhores do que as pessoas. É isso que Jesus está condenando aqui. Então, em primeiro lugar, ele condena a vaidade, a ostentação dos escribas. Em segundo lugar, Jesus vai condenar a hipocrisia. O que é hipocrisia? A falsidade dos escribas. Versículo 40. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Jesus diz: eles não são apenas arrogantes, eles não são apenas vaidosos, eles são falsos. Eles também são falsos. Eles devoram as casas das viúvas. Como eles fracassam em amar a Deus, eles também fracassam em amar as pessoas, em especial os mais vulneráveis, as viúvas. Como que eles faziam isso para devorar as casas das viúvas? O que Jesus está falando aqui? Existem várias interpretações. As duas mais comuns é que eles pediam uma oferta acima do normal para poder ensinar. E eles pediam para quem? Para as viúvas. Acima do normal. Essa é uma opção. A segunda é que quando uma mulher ela perdia o seu marido, para fazer o inventário ela precisaria de um homem naquela cultura. Ela não poderia fazer sozinha o inventário dos seus bens. E aí ela chamava um escriba, porque ele é crente, né? Ele conhece a Bíblia. Então ela chamava o escriba para ajudar ela, porque como ele conhecia também de lei, o escriba também era um doutor da lei, então ela chamava o escriba para ajudar ela nessa questão legal, nessa questão jurídica. Morreu o marido e agora ela precisa fazer um inventário dos bens. E aí o que o escriba fazia? Roubava as viúvas, cobrava acima do valor normal. E Jesus está falando que eles, além de devorar a casa das viúvas, e as viúvas deveriam ser bem cuidadas, olha o que diz Isaías 1,17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Existia 3 pessoas que Deus ele tinha uma atenção especial para essas pessoas: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Eram os mais vulneráveis. E Deus vai falar que tinha que cuidar delas. E o que os escribas estavam fazendo? Eles conheciam o texto bíblico. Eles saqueavam as viúvas, eles roubavam elas, porque eles se passavam por pessoas confiantes, eles se passavam por pessoas honestas, eles se passavam por filhos de Deus. Era como o Marcelo, que se passou como filho do dono da Gol, e todo mundo respeitou ele. E agora os escribas estão se passando como os filhos de Deus e roubando a casa das viúvas. E aí, para mostrar que eles eram espirituais, o que eles faziam? Longas orações. É a parte B do versículo aí. No judaísmo, orações longas eram muito louváveis,
como um sinal de religiosidade. E aqui Jesus também não está condenando a oração longa, mas o porquê que eles faziam essas orações longas? Para mostrar que eles eram espirituais, e eles faziam isso na presença das pessoas, inclusive das viúvas que eles roubavam. Então o que eles estavam fazendo? Eles tinham uma ambição, que era roubar as viúvas. E o que eles usavam? Eles usavam uma conduta santa, que é a oração. Eles queriam roubar, e para roubar eles usavam a oração. Por isso, Jesus está dizendo, cuidado com eles. E pode ser que o autor aqui de Marcos, ele está querendo dizer o seguinte: quanto mais longa era a oração que faziam pelas viúvas, ou na presença delas, mais facilmente roubariam o que pertencia a elas, porque as viúvas estavam fragilizadas, o marido morreu, e aí elas buscavam ajuda em quem? Nos homens de mais oração, nos maiores conhecedores da Bíblia. E aí Jesus diz, eles vão receber uma condenação muito maior. E aqui uma outra doutrina, irmãos, que não dá para a gente desenvolver ela hoje. Eu já falei sobre isso em outros sermões, mas existem graus de condenação. Não será igual. O texto diz que eles receberão condenação muito maior. O julgamento dos doutores da Bíblia, que roubam as viúvas, que são aqueles que ostentam, que gostam de se exibir, a condenação, o juízo para eles será maior. E a Bíblia está cheia de textos, vou mostrar só 2 para vocês. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E Lucas 12:47. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. A Bíblia fala sobre isso. Os escribas, eles faziam uso do quê? Da sua função. Eles eram doutores da lei, e eles faziam uso da ação, que era a oração, para passar uma ideia do quê? De honestidade, de espiritualidade, e de que eles eram confiáveis. Irmãos, hoje não é diferente. Algumas pessoas fazem uso da sua função para passar uma ideia de honestidade, de confiança. Por exemplo, às vezes o camarada é um policial, mas ele ser policial não significa que ele é honesto, mas ele pode fazer uso da sua função para enganar outras pessoas. Quem não se lembra do Newton Ishi? Sabe quem que é o Newton Ishi? O japonês da Federal. Ele prendeu o dono da Odebrecht, e agora o japonês está preso por contrabando. Ele ficou famoso, fizeram até música sobre ele, aparecia nos noticiários, e ele começou até a virar um herói nacional. O pessoal estava encantado. Ó, o japonês da Federal, é o cara que vai lá e prende os políticos corruptos. Mas a função dele para a sociedade, talvez através da sua função, ele passava uma ideia de honesto, de cumpridor da lei, mas ele mesmo era um corrupto. Quem não se lembra do médico Roger Abdel Mesh? Acho que é assim que fala o nome dele, Roger Abdel. Gente, o que você espera de um médico? Que ele cuide de você, não é isso? E o que aconteceu? O que foi descoberto, mas eles acreditam que pode ter sido muito mais o número. Ele estuprou 51 mulheres na sua clínica. Ele tinha uma clínica de inseminação artificial. Advogado. Quem não se lembra do Misael Bispo? Ele tinha matado a noiva, a Mércia Nakashima, e ele jogou o carro dela, com ela dentro de uma represa, na cidade de Nazaré Paulista. Eu passei lá em frente a essa represa.
E ele ia para os depoimentos vestido de terno, se apresentava como doutor, mas era um assassino. O que significa dizer hoje, eu sou presidente do Brasil? Significa alguma coisa? Ou eu fui presidente do Brasil? Empresário, sou empresário. E na igreja, irmãos? Algumas pessoas usam a igreja para dizerem que mudaram. São os ex-criminosos que se convertem. Artistas fracassados. Muitos ex-criminosos famosos disseram que se converteram. E um psiquiatra que fez análise da Suzane Richthofen, ele esteve sábado, ontem, aqui em Bauru, dando um curso. Minha esposa participou desse curso. E ele fez a avaliação, a primeira avaliação dela, para ela ser presa. Dela e dos irmãos Cravinhos. Ele disse, essa moça, ela é uma psicopata. E o psicopata, ele vai usar de todos os artifícios para dizer para a sociedade que ele é uma pessoa boa. Ela disse que se converteu. Depois ela estava namorando uma outra mulher dentro da prisão. Depois ela saiu, não podia ter saído de um lugar, foi para visitar um cara que era da igreja, uma outra região. Irmãos, não estou dizendo que ela não se converteu, não é isso. Mas estou dando um exemplo que é possível que algumas pessoas se escondam, usem uma roupa de crente como os escribas, para passar um ar de confiança. Eu não estou dizendo que todos os ex-criminosos, eu quero acreditar que todos os ex-criminosos que se converteram de verdade. E eu creio que Deus muda ex-criminosos. Eu creio. A Bíblia está cheia de exemplos. O próprio apóstolo Paulo. Alguns homens se disfarçam de crentes para conseguir namorada. Irmãos, eu estou há 21 anos no meio da igreja, convivendo, eu já vi muito disso. O cara era um santo antes de casar. Depois. E o mesmo acontece com mulheres, viu? Para conseguir um marido, a irmãzinha, ó, né? A irmãzinha da Bíblia, de oração, depois que casa. Então, mulheres, tome cuidado. Não é porque está dentro da igreja não, viu? Que é santo. Analisa bem, ora, pede a Deus livramento. Homens, tomem cuidado. Não é porque a irmãzinha está dentro da igreja, os pais é crente, isso aí não quer dizer nada. Muitas pessoas se escondem. E você, que está aqui nessa noite, você já usou o verniz da falsa honestidade? Para tirar algum proveito de alguma situação? Você que é vendedor, às vezes passa a ideia de honestidade, de que o seu produto é o melhor, e você sabe lá no fundo que não é. Você sabe que não é um preço justo, e às vezes, olha, é o melhor preço do mercado. Como cristão, você já usou a sua função para comprar. Eu sou um bom comprador, eu sou crente. Irmãos, dá medo vender para crente. Para ser contratado numa empresa. Às vezes a pessoa usa um verniz de crente para conseguir alguns benefícios. Eu me lembro de um cara, um amigo meu da adolescência. Ele tinha 17 anos, ele andava de carro para cima e para baixo, sem carta. Um dia pararam ele lá no posto policial. Aí o polícia, agora nós vamos prender seu carro, vamos chamar seu pai. Ele falou, mas eu sou crente. Ele falou, agora que eu vou prender mesmo. Agora que você envergonhou, porque eu também sou. O policial falou, e você envergonhou os crentes, envergonhou o nome de Deus. Agora não tem mais, eu estava até pensando em deixar.
vozinhas que arrumam confusão na família. Vocês já viram isso? Elas arrumam uma confusão, ela põe filho contra filho, briga com o neto, arruma confusão, e aí elas se fazem de coitada, de sofredora, para que a gente tenha dó delas. Até as vozinhas aprontam, gente. Vozinho também, aqui na igreja não, amém? E o que Jesus está dizendo? Se você passa um verniz para mostrar uma outra realidade daquilo que você não é diferente dos escribas. E entenda uma coisa, pessoas assim vão receber um juízo maior. Talvez você seja um pouco como os escribas. Você gosta de exibir suas roupas, você gosta de reverência, você gosta dos melhores lugares, você gosta de ser reconhecido, você gosta de ser reverenciado. Talvez você faz uso da sua função para ter melhores, ter mais privilégios. Talvez você use do seu poder aquisitivo para mostrar que você é melhor. Talvez você faça uso da sua espiritualidade para passar para as pessoas que você é uma pessoa muito crente. Talvez você percebe que você faz tudo isso, e o pior, você não consegue mudar. Eu poderia dizer para você: olha, você vai conseguir. Você vai conseguir ser mais humilde, você vai conseguir ser mais sincero, mais transparente. Agora, irmãos, você não precisa sair daqui com ordens. Você não precisa sair daqui com um monte de normas. E o pior, achando que é capaz de obedecê-las. Porque a gente vive caindo. A gente sempre quer mostrar o nosso melhor lado. E às vezes até o que não é verdade. Você precisa sair daqui não com um monte de normas do que você tem que fazer, mas você tem que sair daqui com o Evangelho. E o Evangelho, que é uma boa notícia, não é sobre o que você fez ou o que você pode fazer para se dar bem. O Evangelho é sobre o que Cristo fez. Não é sobre o que você fez ou pode fazer, mas é sobre o que Cristo fez. E diferente de nós e dos escribas, Cristo, irmãos, ele, antes de vir a este mundo, onde ele estava? Qual era a sua posição? Cristo, ele estava sentado no lugar mais glorioso do universo. Os escribas queriam os melhores lugares, na sinagoga e nas festas. Jesus, antes de vir a este mundo, ele estava sentado no lugar mais glorioso do universo. Os escribas gostavam de roupas longas. Como era a roupa de Cristo antes de vir a este mundo? Cristo tinha a roupa mais gloriosa de todo o universo. E como que eu sei disso? Isaías teve uma visão de Jesus antes dele vir a este mundo. Isaías capítulo 6, versículo 1, ele diz: eu vi o Senhor assentado num trono. Não era na sinagoga e nem num banquete, numa festa de alguém famoso, mas era num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia um templo. Olha o tamanho da roupa. Cristo tinha o reconhecimento eterno. O que os escribas gostavam? De reconhecimento, de serem chamados de rabino, de grande. Como era o reconhecimento de Cristo antes de vir a este mundo? Isaías 6, versículo 2 e 3. Acima de Jesus estavam serafins. Sabe o que são serafins? São anjos de fogo. A palavra serafins é aqueles que ardem em fogo. Acima do trono, acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles não suportavam nem olhar para Jesus. E o que eles falavam? Eles não chamavam Jesus de meu rabino. Eles diziam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Cristo, antes de vir a este mundo, então, ele estava sentado no melhor lugar,
no lugar mais exaltado do universo, ele tinha a roupa mais grandiosa e ele tinha a maior reverência que alguém pode receber. Ele era chamado de 3 vezes santo. E o que ele fez, irmãos? Ele abriu mão de sua glória e veio a este mundo. O rei de todo o universo deixou o trono glorioso e nasceu numa manjedoura. A manjedoura não era um lugar de honra, era uma estrebaria, era onde animais estavam ali. Cristo dormiu na cabeceira de um barco em plena tempestade. Ele não foi convidado pelos reis para jantares famosos, mas por pecadores como Zaqueu, por exemplo. Aquele que estava vestido com um manto de glória, ele vestiu uma roupa feita por mãos humanas. Imagine, o Senhor de toda a terra estava usando uma roupa que foi feita por uma costureira humana. E o pior, antes de ir para a cruz, ainda tiraram essa roupa dele e o deixaram nu. Não, ele não se assentou entre os príncipes, mas foi colocado entre 2 ladrões. Não, ele não foi reverenciado, mas foi zombado. Ele foi zombado. Lucas 22:63 diz: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Os serafins nem ousavam olhar para Jesus, e homens olhavam para ele e ainda zombavam dele. Se você é mesmo filho de Deus, desce daí da cruz. E por fim, aquele que estava sentado num alto e sublime trono foi colocado numa cova. Em uma cova. Mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele voltou para junto do Pai. Tá, muito lindo. O que isso tem a ver comigo, Fernando? Sabe o que isso tem a ver com você que está aqui? Se você está em Cristo, você não precisa mais ostentar. Se você está em Cristo, você não precisa passar uma imagem daquilo que você não é. Por quê? A Bíblia diz que Cristo ressuscitou. E o que aconteceu com aqueles que estão em Cristo? Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está no lugar de maior honra que alguém pode estar. Não é à direita de um empresário famoso. Você está sentado com Cristo, e Cristo está sentado à direita de Deus. Você não precisa mais querer ser filho de alguém diferente, como o Marcelo não queria ser filho do Aparecido. Sabe por quê? Porque você agora é filho de Deus Pai. E quem comprou o seu direito de ser filho de Deus foi Jesus Cristo com o seu sangue. Você não precisa mais se passar por alguém que você não é. Você tem a maior de todas as bênçãos que alguém pode receber. Você agora, se você está em Cristo, você está assentado com Ele. Você é filho de Deus Pai. E a Bíblia diz que tudo que é de Cristo também agora é teu. Você é cordeiro. Fuja. Fuja da ostentação. Aprenda com Jesus. No caminho da cruz Ele nos ensinou como nós devemos viver. Nós devemos viver como Ele viveu. Nós temos que ser servos uns dos outros. Nós temos que ser humildes. Jesus falou: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. No caminho da cruz Ele nos ensinou como nós deveríamos viver. Ele nos ensinou a viver como Ele. E isso é possível, viver como Ele. Isso é possível para aqueles que estão em Cristo. Venha para Jesus então. Venha para Cristo nesta noite. Se entregue a Ele. Professe a sua fé de forma pública
Nós vimos isso semana passada no batismo. O que é o batismo? É uma profissão pública de que Cristo é o meu Senhor, Ele está em mim e eu estou nele. Se você ainda não fez isso, e se você crê que Jesus está em você e você está nele, então faça. É uma ordem de Jesus. Professe a sua fé nele. Mostre que agora você é filho de Deus Pai, irmão de Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo. Você não precisa passar uma falsa imagem para ninguém. Você não precisa ostentar os melhores lugares deste mundo. Porque se você estiver em Cristo, você estará no maior lugar de honra que um homem pode estar. Venha a Cristo nesta noite. Vamos orar.